Você já pensou que um momento de puro constrangimento podia mudar a sua vida inteira? Imagina estar atrasada para o trabalho, derrubar café numa Ferrari e ajustar o sutiã no vidro, sem saber que o dono do carro é um dos homens mais poderosos do país. Foi exatamente isso que aconteceu com Clara, uma mulher comum que, sem querer, chamou a atenção de um bilionário inacessível. Mas o que começou como um desastre virou uma reviravolta cheia de paixão, segredos e escolhas que poderiam mudar tudo. Fica até o final, porque essa história mostra como, às vezes, um simples deslize pode ser o começo de um amor que ninguém esperava. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Naquela manhã, Clara Nunes acordou com o som do despertador gritando pela terceira vez. 7h45. Segunda-feira. Uma daquelas segundas que já nascem com gosto de derrota. Ela abriu os olhos num susto. O cabelo castanho desgrenhado espalhado pelo travesseiro, os óculos tortos ainda presos no rosto desde que adormeceu, sentada na frente do notebook, algumas horas antes. Ela havia passado a madrugada finalizando uma apresentação que deveria ter sido entregue na sexta-feira. Era o tipo de atraso que vinha embrulhado em ansiedade e 3 xícaras de café instantâneo. Não, murmurou, se arrastando para fora da cama com a elegância de um gato caindo de uma estante. Com movimentos mecânicos, Clara correu para o chuveiro, tomou o banho mais rápido de sua vida, 2 minutos e meio, um novo recorde pessoal. Vestiu a primeira roupa passável que encontrou. Uma camisa social meio amassada e uma saia que parecia encolher mais a cada lavagem. Prendeu o cabelo em um coque improvisado que mais parecia um ninho e empurrou os óculos no lugar com a pontinha do dedo. Enfiou na bolsa a pasta de apresentação, um batom que talvez estivesse vencido, um carregador e a sensação de que estava prestes a perder o emprego. Saiu correndo pela porta, carregando um café em copo plástico que comprou na padaria da esquina. As ruas do centro de São Paulo fervilhavam. Gente correndo em todas as direções, buzinas ensurdecedoras, vendedores ambulantes gritando ofertas com vozes já roucas e aquele cheiro inconfundível de poluição misturado com pão francês recém-assado. Clara desviava de pedestres, tropeçava nos próprios passos e tentava equilibrar a bolsa, o café e a dignidade, até que tudo desabou. Foi um tropeço simples, no pé direito, como sempre. O tipo de desastre que ela aperfeiçoou com os anos. O café voou em câmera lenta, descrevendo uma parábola, perfeita no ar. Clara apenas observou impotente o líquido marrom escuro seguir sua trajetória certeira, direto para o para-brisa de uma Ferrari vermelha impecável. Não! Gritou, como se a força da voz pudesse reverter a gravidade. O café se espalhou como tinta por cima do capô reluzente e escorreu pelo vidro como lágrimas. Clara congelou, os olhos arregalados, o coração batendo como bateria de escola de samba. O silêncio ao redor era surreal, como se o mundo tivesse parado para observar seu vexame particular. Ninguém pareceu notar. Pior, tudo parecia ainda mais solitário. Ela se aproximou do carro como quem se aproxima de um caixão, cautelosa, desesperada e em negação. O café manchava o vermelho reluzente como sangue em porcelana. A culpa a engasgava. Perfeito, murmurou. Agora só falta ser de um milionário surtado e eu ter que vender meu fígado para pagar o polimento. Foi então que notou. A janela do motorista estava entreaberta e de dentro saía um calor morno e um leve cheiro de perfume caro. Clara, impulsiva e movida pela urgência de conferir se havia testemunhas no interior do veículo, se inclinou para espiar. Luxo. Era tudo que se via lá dentro. Couro bege, painel de outro mundo, detalhes metálicos e aquele perfume. Meu Deus! Ela se endireitou rápido, sentindo o suor colar a camisa no corpo. Foi aí que percebeu algo ainda mais desesperador. Seu sutiã estava torto. Sim, torto. A alça esquerda havia escorregado e a peça toda estava desalinhada por baixo da blusa, criando um volume estranho e desconfortável. Ela olhou para os lados. Ninguém prestava atenção nela.
Talvez ainda houvesse tempo para salvar algum resquício de dignidade. Tomando coragem, aproximou-se da janela semiaberta da Ferrari e, usando o vidro como espelho, começou uma operação de resgate têxtil. Um puxão aqui, um ajuste ali. Tudo com movimentos rápidos, discretos, ensaiados por anos de gambiarras femininas. Só mais um segundo, murmurou ajeitando a blusa por cima, e então a voz. Bem, essa definitivamente é a manhã mais interessante que já tive. Clara congelou. Um calafrio percorreu sua espinha. Se fosse possível morrer de vergonha instantaneamente, teria virado poeira naquele momento. Lentamente, como quem gira a cabeça numa cena de terror, olhou para dentro do carro. Lá estava ele, sentado no banco do motorista, com um leve sorriso no rosto e olhos azuis faiscando de diversão. Cabelos escuros levemente bagunçados, barba por fazer, terno impecável. Bonito não era suficiente. Ele era uma pintura viva. Meu Deus, eu não sabia que havia alguém aí, gaguejou, a voz uma mistura de pânico e incredulidade. Eu só estava ajeitando, meu sutiã, no seu carro. Ele ergueu uma sobrancelha, claramente se divertindo. É uma técnica criativa. Nunca tinha visto antes. Clara quis morrer, quis sumir, quis acordar e descobrir que aquilo era apenas um pesadelo com café e lingerie. Me desculpa, eu derrubei café no seu carro e depois eu vi o reflexo e pensei que não tinha ninguém e... Ai, meu Deus, eu vou ser presa. O homem soltou uma risada leve e inesperadamente calorosa. Respira, não é o fim do mundo, é só um pouco de café. E honestamente, foi a coisa mais engraçada que aconteceu comigo em meses. Ela respirou, não porque acreditava nele, mas porque o corpo exigia oxigênio ou desmaiaria ali mesmo. Clara, disse ela por reflexo, e logo se arrependeu de dar seu nome verdadeiro. Devia ter dito qualquer coisa, Joana, Marta, Beatriz. Clara, ele repetiu, como se experimentasse o nome na boca. Prazer, Dante Ferraz. E então tudo congelou. Clara piscou, incapaz de assimilar. Dante Ferraz, o dono da Ferraz Holdings, o bilionário que aparecia em revistas de negócios e eventos internacionais, o homem para quem ela, em menos de 15 minutos, teria que apresentar uma campanha de marketing. E ela havia derramado café na Ferrari dele e ajustado o sutiã na janela, na frente dele. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse desmaiar de vez, Dante deu um sorriso torto e apontou para o banco do passageiro. Quer uma carona até seu destino? A não ser que prefira correr, suando, pelas ruas com mais café na roupa do que no corpo. Ela olhou para o relógio, olhou para ele, olhou para a Ferrari e aceitou. Clara entrou na Ferrari com a hesitação de quem invade um palácio vestindo pijama. O couro claro do banco contrastava com a mancha de café que ainda escorria pela manga da blusa. Ela tentou se encolher no assento, como se pudesse desaparecer dentro de si mesma. Ao lado dela, Dante Ferraz manobrava com uma calma irritantemente charmosa, como se não tivesse um compromisso em poucos minutos, ou uma mulher envergonhada derretendo em seu banco de passageiro. Você trabalha por aqui? Ele perguntou casualmente, sem tirar os olhos da rua. Ela pigarreou tentando parecer minimamente digna. Na verdade, sim, na agência Vértice, marketing. Dante assentiu levemente, os dedos longos girando o volante com precisão. Curioso. Acho que tem uma reunião lá em poucos minutos. Clara congelou. Você... O quê? Campanha da Ferraz Holdings, apresentação final, se não me engano. Ela quis abrir a porta do carro em movimento e se jogar no asfalto, preferencialmente sob as rodas de um caminhão de cimento. Claro, óbvio, era assim que o universo operava. Primeiro, ela jogava café no carro, depois ajeitava o sutiã no reflexo. Agora, estava indo de carona para apresentar uma campanha para o próprio dono da empresa. Você tá brincando, murmurou mais para si mesma. Dante lançou um olhar lateral, os olhos azuis brilhando. Eu raramente brinco sobre reuniões. Ela riu. Um som estranho,
quase histérico. O tipo de risada que nasce da certeza de que a dignidade já saiu pela janela e foi atropelada por um motoboy. Minutos depois, a Ferrari deslizou até o estacionamento da agência Vértice. Clara saltou do carro antes mesmo que ele desligasse o motor, murmurando um agradecimento apressado e correndo em direção à entrada. Precisava respirar. Precisava reaplicar o batom vencido. Precisava sobreviver. O ambiente interno da agência estava tão frenético quanto sua mente. Apresentações sendo revisadas, computadores apitando, redatores discutindo fontes tipográficas como se a paz mundial dependesse disso. Clara foi direto para a sala de reunião, onde Eduardo, seu chefe, aguardava com cara de quem não dormia desde 1997. "Você tá atrasada", ele sussurrou entre os dentes. "Cadê o pendrive da apresentação?" Ela entregou com mãos trêmulas. "Tá tudo aqui. Eu juro." "Bom, porque se essa campanha não funcionar, estamos fora do projeto da Ferraz Holdings e você fora do time." Clara engoliu em seco. Que ótimo incentivo. A sala foi se enchendo. Sérgio Antunes, o assistente executivo de Dante, chegou primeiro, alto, engravatado, com uma expressão constante de "não confio em ninguém que use mais de uma exclamação num e-mail." Ele se sentou na ponta da mesa, consultando planilhas em um tablet, como se pudesse ler o futuro. A apresentação começou. Clara assumiu a frente, a voz oscilando no início, mas ganhando firmeza à medida que falava. Ela apresentou a campanha com paixão. Uma abordagem humanizada, com histórias reais de impacto da Ferraz Holdings na vida das pessoas. Nada de números frios ou gráficos corporativos. Era sobre conexão, emoção, legado. Quando terminou, silêncio. Sérgio respirou fundo e fechou o tablet. Interessante, mas campanhas emocionais nem sempre convertem em resultado. Vamos entrar em contato. Foi como levar um chute no estômago. Clara apenas assentiu, lutando para manter o sorriso profissional. Assim que saiu da sala, respirou fundo e foi direto para a área de café da agência. As mãos tremiam. O batom definitivamente estava vencido. Ela tirou o celular do bolso e encarou o contato que havia salvo mais cedo. Dante Ferraz, Ferrari Café Guy. Louco. Estúpido. Mas talvez fosse sua única chance. Digitou. Clara. Olá. Sei que parece estranho, mas essa campanha foi feita com tudo o que eu tenho. Se você quiser ouvir a ideia sem ruído, eu te explico. Só você e eu. Café por minha conta. Sem derramar, eu prometo. Não esperava a resposta, mas o celular vibrou 10 segundos depois. Dante. 18 horas, no bar do rooftop do edifício Platina. E dessa vez, você escolhe a mesa, longe de carros. Ela encarou a mensagem com os olhos arregalados. Sentiu o coração acelerar como se estivesse no topo de uma montanha russa. Clara sabia que aquilo era uma linha tênue entre loucura e oportunidade, e que cada passo dali em diante seria uma aposta. Mas naquele momento, entre café derramado e campanhas rejeitadas, havia algo naquele bilionário de olhos azuis que despertava nela uma coragem inesperada. O bar do rooftop do edifício Platina tinha uma vista deslumbrante de São Paulo ao entardecer. O céu alaranjado refletia nos espelhos de vidro dos prédios vizinhos, e as luzes da cidade começavam a piscar, como se a metrópole estivesse acordando para uma nova versão de si mesma. Clara chegou 10 minutos antes do combinado. Estava com o coração acelerado, os cabelos arrumados num coque mais decente, e pela primeira vez em dias, usava um batom novo. Ela escolheu uma mesa discreta, de onde podia ver o horizonte sem ser o centro das atenções. Pediu um café, porque, de algum modo, parecia poético, e esperou. Às 18h01, Dante surgiu. Sem terno, sem gravata. Apenas uma camisa de linho clara com as mangas dobradas até os cotovelos, jeans escuros e aquele sorriso que parecia guardar segredos. Você chegou antes, ele comentou, puxando a cadeira em frente à dela. Trauma de chegar atrasada para reuniões importantes, especialmente com CEOs. Dante riu e sinalizou para o garçom.
Vou querer o mesmo que ela, mas pode vir sem acidente. O clima estava mais leve do que Clara esperava. Ele não parecia ali como empresário, mas como um homem curioso, interessado. E quando ela começou a explicar sua visão da campanha, os olhos dele não desviaram nenhuma vez. Você quer transformar a imagem da Ferraz Holdings mostrando o impacto humano, certo? Ele perguntou. Clara assentiu. Sim, as pessoas estão cansadas de ver empresas como monstros sem rosto. Elas querem saber o que há por trás da marca, quem se beneficia, quem é afetado. E a Ferraz Holdings tem projetos incríveis que ninguém conhece. Essa é a hora. Dante ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu, mas não com ironia, com admiração. Engraçado. Você está me dizendo tudo o que eu venho tentando convencer meu conselho há mais de um ano. E eles não escutam? Preferem planilhas e retornos de curto prazo. Ele deu de ombros. Mas tenho uma carta na manga. E qual seria? Sou o dono. Clara soltou uma risada. Isso ajuda. Eles passaram mais de uma hora conversando. Dante contou que a nova divisão de tecnologia sustentável era um projeto pessoal, inspirado por Luna, sua sobrinha. A menina havia criado uma mini campanha escolar sobre o impacto dos plásticos no oceano. E ao ver aquilo, Dante percebeu que podia fazer mais com o poder que tinha. Mas o lançamento virou mais uma jogada de marketing burocrática. Números, relatórios, um vídeo frio com imagens de banco de dados. Nada disso traduz o que me fez criar a divisão. Então vamos mudar isso, disse Clara sem pensar duas vezes. Dante se encostou na cadeira, observando-a como quem estuda uma peça rara. Você topa fazer algo diferente comigo? Ela piscou. Como assim? Quero que você lidere essa campanha, diretamente comigo. Quero a sua visão, a sua energia, o seu caos e aquele talento que fez você transformar um café derramado num convite para conversar comigo. Clara ficou imóvel por alguns segundos. Você está me oferecendo um projeto da Ferraz Holdings fora da agência? Sim, um piloto, só nosso. O evento de lançamento da divisão sustentável será daqui a um mês, e eu quero que você cuide de tudo, do conceito à execução. Ela hesitou. Eduardo, seu chefe, provavelmente surtaria. E se desse errado? E se aquilo tudo fosse uma armadilha maquiada de oportunidade? Mas então, ela olhou para Dante, o homem que viu nela algo além da aparência atrapalhada, que escutou sua ideia quando ninguém mais quis ouvir. Tá bom, disse ela. Eu topo. Dante sorriu, estendendo a mão. Bem-vinda ao caos, Clara. Eles apertaram as mãos ali mesmo. Um acordo silencioso se formava entre os dois, de confiança, de risco e de algo mais que ainda não ousavam nomear. Naquela noite, quando Clara saiu do rooftop e olhou para o céu já escuro, sentiu algo diferente dentro de si. Como se estivesse prestes a entrar em uma fase da vida onde os limites seriam redefinidos. Ela só não sabia que o projeto profissional que acabara de aceitar se transformaria no projeto mais íntimo de todos. Descobrir, passo a passo, o coração de um homem que parecia inalcançável e, ao mesmo tempo, descobrir o seu próprio. Na manhã seguinte, Clara atravessava os corredores amplos da Ferraz Holdings com um crachá provisório pendurado no pescoço e um misto de ansiedade e excitação no peito. Seus tênis brancos, discretamente escondidos sob a calça social, batiam no piso de mármore com passos nervosos. A ideia de trabalhar diretamente com Dante Ferraz ainda parecia uma ilusão maluca que ela poderia acordar a qualquer momento. Mas ali estava ela, em um prédio onde cada detalhe gritava poder e perfeição, com um projeto inteiro nas mãos, e o olhar atento de um bilionário nas entrelinhas. Dante a esperava em uma sala de reuniões envidraçada, cercado por painéis interativos e plantas reais cuidadosamente posicionadas. Ao vê-la entrar, ele sorriu e levantou-se da cadeira. Pronta para transformar uma empresa em algo mais humano? Perguntou. Se eu não desmaiar antes da primeira reunião, acho que sim. Dante riu. Vamos começar com café, mas dessa vez você fica longe da minha Ferrari. Na copa executiva, Clara notou como todos os olhares se voltavam discretamente para eles. Murmúrios baixos,
Sussurros entre colegas. Era inevitável. Um CEO e uma desconhecida andando lado a lado, rindo como velhos amigos. Mas Clara preferiu ignorar. Tinha trabalho a fazer. E sabia que qualquer passo em falso seria usado contra ela. A dinâmica entre os dois se formou rapidamente. Dante apresentava a equipe interna, explicava os recursos disponíveis e, acima de tudo, ouvia. Ele fazia perguntas com interesse genuíno, incentivava ideias e criava espaço para que Clara explorasse sua criatividade. Quero que o evento de lançamento seja sensorial, ela disse em uma das reuniões. Luz, som, cheiro. Tudo tem que nos tirar do automático. Se estamos falando de sustentabilidade, vamos fazer as pessoas sentirem o impacto. Dante apoiou o queixo na mão observando-a. Gosto. E o que mais? Quero vozes reais. Gente de verdade que foi impactada pelos projetos da Ferraz Holdings. Nada de atores ou narração corporativa. Vamos trazer as histórias para o centro. E se isso gerar críticas? Perguntou Sérgio, que havia sido convocado para integrar a equipe. Melhor ser criticado por ousar do que ignorado por repetir o mesmo de sempre, rebateu Clara firme. Dante sorriu com orgulho. Concordo. Os dias seguintes foram uma mistura de reuniões, cafés improvisados, protótipos e brainstorms. Clara se viu cada vez mais confortável naquele universo que antes parecia inalcançável. E quanto mais tempo passava ao lado de Dante, mais percebia camadas nele que o mundo não via. Certa tarde, após uma sequência cansativa de apresentações, Dante a convidou para uma pausa. Tem um lugar aqui no prédio que poucos conhecem. Vem comigo. Ela o seguiu até o último andar, onde um jardim suspenso ocupava o terraço. Era um refúgio silencioso no meio do caos urbano. Árvores frutíferas, bancos de madeira, uma fonte com som constante de água. Um oásis. Minha irmã e eu costumávamos vir aqui quando éramos adolescentes. Antes dela se mudar para o interior, a gente vinha conversar, planejar sonhos, fugir da pressão da família. Clara se sentou ao lado dele em um dos bancos. Você parece diferente aqui em cima. Menos CEO, mais humano? Algo assim. Ele a olhou de lado, e por um segundo não havia ruídos, e-mails, reuniões. Apenas dois desconhecidos que se reconheciam de formas silenciosas. E você? Ele perguntou. Qual foi o seu maior sonho? Clara hesitou. Ser ouvida, ter ideias levadas a sério, fazer algo que não seja só para pagar boletos. Dante assentiu. E agora? Agora, pela primeira vez, acho que posso fazer algo que mude a vida de alguém, mesmo que seja só uma pessoa. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi denso, cheio de significados não ditos. E quando Luna apareceu nos corredores da empresa 2 dias depois, tudo mudou de tom. A menina de 10 anos, cabelos cacheados e sorriso largo, correu até Dante e pulou em seu colo. Tio Dante, ele a segurou com carinho e a apresentou a Clara. Essa é Luna, minha inspiração para a divisão sustentável. Luna, essa é a moça que está fazendo a mágica acontecer. Clara se agachou para ficar na altura da menina. Prazer, Luna. Ouvi falar muito de você. Você é a moça do café derramado? Ela perguntou com toda a sinceridade infantil. Clara arregalou os olhos. Sou... Mas não espalha, tá? Luna riu. Gostei de você. E naquele instante, com a criança segurando sua mão e Dante sorrindo ao lado, Clara sentiu que aquele projeto já havia mudado pelo menos uma vida, a dela. Aquela semana passou como um borrão. Planilhas, rascunhos, ligações, gravações e reuniões intermináveis. Mas entre cada tarefa, havia algo que Clara não conseguia ignorar. Os olhares. Não os olhares da equipe, nem os sussurros nos corredores sobre a preferida do chefe. Era o olhar de Dante, um tipo de atenção silenciosa, constante, um interesse que se revelava nos pequenos detalhes, como quando ele trazia o café do jeito que ela gostava, com pouco açúcar e uma pitada de canela, ou quando guardava os rascunhos dela como se fossem mapas valiosos. Em meio ao caos, ele arranjou tempo para perguntar como ela estava dormindo, para lembrar que ela havia mencionado um irmão mais novo que estudava para o vestibular.
para elogiar a blusa azul que ela só usava quando queria se sentir corajosa. Era impossível fingir que nada estava acontecendo. A conexão crescia como raiz de planta, silenciosa, mas implacável. Na sexta-feira, Dante apareceu na sala improvisada, onde Clara organizava os painéis do evento. Com um sorriso discreto, perguntou: "Temos um intervalo entre reuniões. Almoça comigo?" Ela hesitou. "Agora?" "Agora. E antes que você diga que tem coisa demais para fazer, a comida já está a caminho, e é aqui mesmo. Sala do conselho, mas juro que não tem nenhum velho ranzinza envolvido." Ela riu, aliviando a tensão. "Então tá." A sala do conselho da Ferraz Holdings era o tipo de lugar que intimidava qualquer mortal comum. Mas Dante havia preparado uma mesa discreta em um canto, com 2 pratos simples de massa artesanal, suco natural e pão de alho. "Sim, pão de alho." "Você pediu pão de alho?" "Sim, porque você comentou na terça que era seu comfort food. Achei que hoje você merecia." Clara encarou o prato como se ele tivesse preparado tudo pessoalmente. "Isso é gentil." "Não é gentileza, é atenção", disse ele, servindo-se com naturalidade. "Você presta atenção em tudo, inclusive nas histórias das pessoas da campanha. Achei justo retribuir." Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Dante contou sobre o pai Severo, o irmão que havia escolhido virar artista plástico, e como, durante anos, ele mesmo achava que nunca seria bom o suficiente. "Mas você é CEO de uma das maiores holdings do país. E daí? Sucesso nem sempre preenche o que falta por dentro." Clara o olhou com cuidado. Ele não era só um rosto bonito estampado em revistas de negócios. Havia profundidade ali, feridas que o mundo nunca veria. E talvez fosse isso que a atraía tanto. A vulnerabilidade escondida sob a imagem impecável. Ela pigarreou, desviando o olhar. "Dante, você acha que está rolando algo estranho entre a gente?" Ele não respondeu de imediato. Deixou o garfo descansar no prato e olhou diretamente para ela. "Estranho? Não, mas diferente, sim." Clara sentiu o estômago se contrair. "Diferente como?" "Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu tivesse vontade de saber tudo sobre alguém, e não só profissionalmente." Silêncio. Ela abaixou os olhos, mas não desviou o coração. "Eu também sinto isso." Ele estendeu a mão com cuidado sobre a mesa. Não tocou nela. Só deixou ali, perto, oferecendo sem invadir. "Podemos ir com calma. Eu sei que esse projeto ainda está no meio. E que tem muita coisa em jogo." Ela respirou fundo. "Sim, vamos com calma." Mas naquele instante os dois sabiam. Era tarde demais para ir com calma. Na tarde seguinte, enquanto revia as filmagens dos personagens reais que fariam parte da campanha, Clara recebeu uma mensagem no celular. Era de Luna. Luna: "Oi, Clara. Tio Dante falou que você é uma mulher muito inteligente. Queria te mostrar meu novo desenho. Pode?" Clara respondeu imediatamente: "Claro." Minutos depois recebeu a imagem de um desenho simples e colorido. Era uma menina de cabelo castanho segurando uma xícara de café, ao lado de um homem alto de terno e um balão de fala escrito: "Mesmo quando a gente derrama tudo, dá para começar de novo." Clara encarou a imagem com os olhos marejados. Era uma mensagem de uma criança, mas parecia feita para ela. Aquela era a síntese do que sentia com Dante. Eles não estavam apenas construindo uma campanha, estavam aos poucos reconstruindo a si mesmos. E esse almoço foi só o começo. A contagem regressiva havia começado. Faltava apenas um dia para o lançamento da divisão sustentável da Ferraz Holdings, e pela primeira vez desde que tudo começou, Clara sentia que estava exatamente onde deveria estar. A sede da empresa pulsava em um ritmo diferente, mais acelerado, mais intenso. Havia flores chegando, telas sendo instaladas, roteiros sendo ajustados pela 10ª vez. E entre tudo isso, havia Dante. Os dois haviam conseguido manter uma certa compostura após o almoço inesquecível, mas algo entre eles havia mudado. Os olhares estavam mais demorados, os sorrisos mais contidos e os toques acidentais. Quando os dedos se encontravam ao passarem uma folha,
ou os braços se roçavam ao se sentarem lado a lado. Pareciam eletrificar o ar ao redor. Naquela noite, a equipe toda já havia ido embora, mas Clara ainda estava na sala de projeções, ajustando os últimos detalhes do vídeo principal. Dante apareceu na porta, apoiado na lateral da moldura com a expressão serena, de quem já sabia que ela estaria ali. Você não para, né? Sou ansiosa demais para esperar até amanhã para revisar isso. Ele entrou devagar, como se não quisesse espantar o momento, e sentou-se ao lado dela no sofá que estava virado para a grande tela. Quer ver comigo, com olhos descansados? Ela ofereceu. Dante assentiu. Clara pegou o controle e deu play. As imagens se alternavam com precisão. Depoimentos reais, paisagens impactantes, trechos emocionantes de projetos sociais, narração suave, trilha envolvente. Era humano. Era tocante. Era o que a Ferraz Holdings nunca havia feito antes. Quando o vídeo terminou, Dante ainda estava em silêncio. Clara se mexeu no assento, inquieta. Você não gostou? Ele virou o rosto lentamente para ela. Gostei tanto que tô tentando lembrar quando foi a última vez que me senti tão tocado por algo que leva o meu nome. Clara sorriu aliviada. Missão cumprida, então. Dante ficou olhando para ela, longamente, como se estivesse colecionando todos os traços daquele rosto para guardar consigo. Clara sustentou o olhar, e o silêncio, que antes era confortável, agora se tornava carregado. Ele se aproximou um pouco mais, sem pressa, os olhos azuis fixos nos dela. O mundo, naquele instante, parecia suspenso. O som da cidade ao fundo, o brilho fraco da tela desligada, o leve perfume dela misturado ao café que ainda estava sobre a mesa. Tudo indicava que aquele era o momento, que o beijo viria, que eles finalmente cruzariam a linha. Mas Clara desviou o olhar. Respirou fundo. Dante... Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos, depois afastou-se sutilmente, não com frustração, mas com respeito. Eu sei. Ela voltou a encará-lo. Você é meu chefe, e amanhã é o evento mais importante da minha vida. Ele assentiu. E eu não quero que nada atrapalhe isso para você, nem mesmo o que eu sinto. A confissão pairou no ar como uma brisa quente. Clara engoliu em seco. Eu também sinto, mas se a gente bagunçar tudo agora, vai parecer que você só está aqui por isso, ele completou. E não pela sua competência, pela sua ideia, pela sua coragem. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Obrigada por entender. Dante se levantou, ajeitou o blazer e olhou para ela uma última vez antes de sair. Amanhã a Ferraz Holdings vai mostrar ao mundo quem ela é. E eu também vou. Clara ficou ali, sozinha na sala, o coração aos pulos. Eles não haviam se beijado, mas algo muito mais íntimo havia sido compartilhado. Um reconhecimento mútuo, uma promessa silenciosa. Naquela noite, quando ela chegou em casa e tirou os sapatos, teve a certeza de uma coisa. O evento do dia seguinte não mudaria só a imagem de uma empresa. Mudaria a vida dela também. E quem sabe, o rumo do que ainda estava por vir com Dante Ferraz. O grande dia havia chegado. O salão principal da Ferraz Holdings estava irreconhecível. O piso de mármore fora coberto por um tapete verde, representando a proposta sustentável. Telas enormes exibiam fotos de impacto ambiental e transformação social. Um aroma suave de lavanda preenchia o ambiente e as luzes eram quentes, acolhedoras. Nada da frieza típica dos eventos corporativos. Clara chegou cedo, mesmo antes da equipe técnica. Estava com um vestido sóbrio, de tom esmeralda escuro, que contrastava com sua pele e dava a ela um ar de serenidade que não refletia nem de longe o turbilhão em seu peito. As mãos suavam, o coração disparava, e o pensamento insistente de que alguma coisa vai dar errado não parava de martelar. Mas então ela viu Luna. A menina atravessava o salão com um vestido floral e um crachá de mini convidada especial. Ao lado dela, Dante, de terno cinza claro, sem gravata, com um ar absurdamente tranquilo. Quando os olhos dele encontraram os dela, tudo ao redor pareceu silenciar por um instante. Pronta? Ele perguntou, chegando perto.
Clara fez que sim, ou pelo menos fingindo muito bem. Dante riu. Você fez esse evento acontecer, Clara, e hoje o palco é seu. Durante a manhã, convidados foram chegando. Investidores, jornalistas, representantes de ONGs, ambientalistas e colaboradores da Ferraz Holdings. Todos recebiam uma pulseira biodegradável com um QR Code. Ao escaneá-lo, acessavam histórias reais de impacto social apoiadas pela empresa. Uma ideia de Clara, que agora ganhava vida. Mas foi só quando o vídeo principal começou a ser exibido que o salão realmente se calou. O impacto foi imediato. Havia lágrimas. Havia aplausos espontâneos entre os depoimentos. As imagens mostravam desde pequenos agricultores até crianças beneficiadas por projetos educacionais. E, ao final, uma tela preta com a frase: "Transformar o mundo começa com ouvir uma boa ideia." Hoje nós ouvimos. Ovacionado. Dante subiu ao palco para um breve discurso. Olhou para a plateia e, por um instante, seus olhos pousaram em Clara. E naquele breve instante, ele sorriu de um jeito diferente, como se falasse só com ela. Hoje é um dia simbólico para a Ferraz Holdings, mas mais do que isso, é um dia em que eu, pessoalmente, decidi escutar com mais atenção. Uma campanha como essa só é possível quando a gente confia em ideias que vêm de onde menos esperamos. E essa veio de um acidente com café. Risadas leves ecoaram pelo salão. Clara abaixou o rosto, sorrindo, com as bochechas coradas. Dante prosseguiu. Essa campanha não foi feita para impressionar o mercado. Ela foi feita para emocionar pessoas. E ela me emocionou. Ao fim do discurso, ele desceu do palco sob aplausos. A equipe da Vértice estava radiante. Eduardo, o chefe que uma vez ameaçara demitir Clara, agora se gabava de tê-la revelado. Jornalistas pediam entrevistas. As redes sociais da empresa bombavam. Mas Clara não prestava atenção em nada disso. Seus olhos estavam focados em Dante, que se aproximava rompendo a multidão. "Vem comigo", ele disse baixinho. Ela o seguiu por um corredor lateral, até uma varanda decorada com luzes amareladas e vasos de samambaia. O som da festa ficava distante ali, abafado. "Você foi incrível", ele disse, parando diante dela. Clara respirou fundo. "Foi só um projeto." "Não, foi um divisor de águas." Eles se encararam por um segundo longo demais. E dessa vez, não havia sala de reuniões, não havia cronograma, não havia motivo para frear. Mas ainda assim Clara hesitou. "Dante", ele interrompeu suavemente, tocando sua mão. "Só fica aqui. Agora. Assim." Ela deixou. O toque era leve, mas firme. Um entrelaçar de dedos que dizia mais do que qualquer beijo poderia naquele momento. Era um "estou aqui", um "vejo você", um "vamos devagar, mas vamos." O vento noturno soprava leve, balançando seus cabelos, e sem perceberem, estavam tão próximos que os narizes quase se tocavam. Dante se aproximou, mas parou a milímetros de distância. "Se eu te beijar agora, você ainda vai conseguir voltar lá dentro e fingir que nada aconteceu?" Ela sorriu, tímida. "Provavelmente não." Ele recuou um pouco, com um sorriso malicioso. "Então vamos guardar esse beijo para mais tarde." Ela assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, se sentiu no controle. Quando voltaram para o salão, foram recebidos por uma salva de aplausos. Mas Clara já sabia, o verdadeiro reconhecimento não estava nas palmas. Estava no olhar de Dante, no calor dos dedos entrelaçados, e na certeza de que algo novo e grande estava apenas começando. O evento havia terminado com sucesso absoluto. As redes sociais da Ferraz Holdings explodiram com comentários positivos, vídeos virais e hashtags como Humanize a Ferraz. A equipe celebrava com euforia, mas Clara caminhava pelos corredores já vazios, com a sensação de que o verdadeiro ponto de virada não estava nos aplausos, e sim no que viria depois. Na sala de descanso, ela encontrou Dante com a gravata desfeita, a camisa aberta no colarinho e 2 copos de espumante à sua frente. "Guardei esse para você", ele disse, entregando-lhe um dos copos. Clara sorriu, aceitando.
Nunca pensei que um dia tomaria espumante em uma sala de diretoria. E muito menos por causa de um projeto que começou com um banho de café, né? Definitivamente não. Eles brindaram. O som do cristal ressoou como uma nota de encerramento, ou talvez de recomeço. Dante sentou-se ao lado dela, num sofá discreto encostado na parede. O silêncio entre os dois não era tenso, nem vazio. Era apenas cheio de tudo o que ainda não havia sido dito. Clara, ele começou olhando para o copo, você mudou minha forma de ver as coisas. Ela virou-se para ele atenta. Eu achava que precisava manter tudo sob controle, ser impenetrável, inquestionável, mas você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que ouvir é mais poderoso do que mandar, que abrir espaço pode transformar tudo. Clara abaixou o olhar, tocada. E você me mostrou que alguém como eu pode ter valor, que minhas ideias importam, que eu sou mais do que a forma como me vestia ou tropeçava nos corredores. Dante sorriu. Você sempre foi mais. Só precisava de alguém para lembrar disso. E então, como se o tempo tivesse aguardado aquele instante, ele se aproximou devagar. Não havia dúvidas, nem medos, nem freios. O beijo aconteceu, suave no início, como quem testa uma certeza. Depois profundo, como quem encontra algo que esperava há muito tempo. Não era um beijo de impulso, era um beijo de decisão, de entrega, de recomeço. Quando se afastaram ainda com os olhos fechados, Clara encostou a testa na dele. E agora? Ela sussurrou. Dante abriu os olhos, sério e ao mesmo tempo leve. Agora eu quero te fazer uma proposta. Ela franziu a testa. Outra? Sim, mas dessa vez, pessoal. Ele puxou do bolso interno do paletó um envelope pequeno e o entregou a ela. Clara abriu desconfiada e encontrou um bilhete manuscrito com uma frase. Vamos fazer esse caos funcionar, na vida e no amor. D. Ela arregalou os olhos. Isso é um convite para uma nova fase, comigo, como parceiros de trabalho e talvez de vida. Clara riu surpresa. Isso é muito CEO de filme romântico. Mas você gosta de comédia romântica. Pior que gosto. Dante segurou sua mão. Eu sei que isso é rápido, que começou de um jeito improvável, mas às vezes o acaso sabe exatamente o que está fazendo. Clara o olhou nos olhos. Eu também acho. Eles ficaram ali, abraçados, assistindo pela janela o céu noturno de São Paulo. Clara sabia que ainda viriam desafios, que nem tudo seria simples, mas havia algo que ela sentia com clareza. Estava exatamente onde queria estar, e pela primeira vez, com alguém que havia de verdade. Dias depois, a Ferraz Holdings anunciava a permanência de Clara como consultora criativa independente, cargo criado especialmente por Dante. A Vértice? Bem, Eduardo teve que engolir o orgulho e fingir que sempre acreditou nela. A vida seguia, com uma nova Clara mais firme, mais confiante. Mas o que realmente importava era a forma como Dante segurava sua mão nos bastidores dos projetos. Como ele dizia, vai dar certo, antes de cada apresentação. Como eles riam ao lembrar do café derramado e da primeira conversa no elevador. Porque no fim das contas era verdade. Mesmo quando a gente derrama tudo, dá para começar de novo. 1 ano se passou desde aquele dia em que Clara achou que arruinaria tudo com um café derramado. Agora, ela atravessava os corredores da Ferraz Holdings com passos firmes e tênis brancos. Sim, ainda usava tênis, mas agora por escolha, não por falta de opção. Seu cargo, diretora de experiência humana e sustentável. Um nome inventado por Dante, claro. Porque você não cabe em rótulos convencionais, ele dissera. Ela havia criado novas campanhas, mentorado jovens criativos e, principalmente, aprendido a confiar em sua própria voz. Sua presença se tornara símbolo de renovação na empresa. E seu relacionamento com Dante, discretamente comentado, mas nunca exibido, era algo que os dois protegiam como quem cuida de um jardim. Naquela tarde de outono, Clara desceu até a cafeteria do prédio para buscar 2 cappuccinos. Estava voltando quando viu Dante encostado no corrimão da escada, com um sorriso misterioso no rosto. Trouxe seu combustível? Ela perguntou, erguendo os copos. Trouxe algo também,
ele respondeu, puxando do bolso uma caixinha azul marinho. Clara congelou. Calma, ele riu, percebendo sua expressão. Não é um anel. Ela soltou o ar. Ainda bem, porque eu tô de moletom hoje. Ele entregou a caixa. Clara abriu devagar. Lá dentro havia uma chave dourada com um pingente em forma de estrela. É da nossa nova casa, disse Dante. Se você quiser dividir comigo o mesmo endereço e todos os cafés da manhã que vierem. Clara riu emocionada. Você não sabe pedir nada de forma normal, né? Normal é entediante. Ela segurou a chave entre os dedos. E se eu derrubar o café de novo? Eu compro outro terno. Eles riram. E se beijaram, ali mesmo, no meio do corredor. Não havia plateia. Não havia discursos. Era só eles dois, como sempre foi desde o início. Na parede ao lado havia um quadro novo pendurado. Uma arte feita por Luna, agora com 11 anos, com a frase: às vezes, o erro vira o começo da melhor parte. E era exatamente isso que Clara pensava, todos os dias. Que o caos pode ser lindo, que a imperfeição pode nos levar aos lugares mais inesperados, e que se tiver amor, café e alguém que acredite em você, tudo vale a pena. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.